Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora entra no ar mais uma edição do programa Câmara Esporte. Gente, na edição deste programa nós vamos conversar com um cidadão de Cubatão, na qual muita gente, a maioria das pessoas tem um carinho muito grande por ele. Um cara muito querido, um cara muito batalhador pelo esporte da cidade, assim como outros, não é? Mas esse aqui também é um batalhador, um cara que corre, um cara que luta, um cara que se esforça. Eu estou falando do Edilson Pereira, presidente da Associação Paradesportiva Cubatense. É o nosso convidado especial do programa de hoje. Nós estamos aqui no Poliesportivo Professor Roberto Dick, embaixo de uma sombrinha legal, de uma árvore, mas enfim. E aqui funciona também essa associação, as pessoas treinam por aqui e nós vamos conversar com o Edilson a respeito dos projetos, o que vem a ser a associação. Por isso, ele é o nosso convidado especial para explicar para vocês tudo isso. Edilson, mais uma vez, muito obrigado por nos receber. A gente sabe, sempre falo, né? Sempre esse horário tem uma correria danada, mas de qualquer forma, muito obrigado por nos receber aqui no Poli. Eu que agradeço, Washington. Uma boa tarde a você e a todos os telespectadores da Câmara Esportes. Estou aqui para bater esse papo legal no Poliesportivo, esse local maravilhoso, onde vários atletas PCDs tiveram glórias em outras ocasiões. Existe, nós vamos falar da associação, você tocou no assunto aí dos atletas. Existe esta possibilidade? Você tem esperança de que isso... os filósofos sempre dizem que nós não podemos perder a esperança. Jamais. Não é? Jamais. A esperança é a última que a gente não pode perder. Você tem isso dentro de você? Você sonha? Como é que é isso? Tenho grandes esperanças de retomar as atividades esportivas, né? E atividades físicas também, por conta até da qualidade de vida das pessoas. Sim. Né? Porque a associação não é só formadora de atletas, e sim de cidadãos. Aliás, nós estivemos juntos numa matéria que nós fomos fazer lá no projeto Sabedoria no Tatame, e você contou uma história muito legal lá, de vida, depois do seu acidente, que você recebeu uma pessoa que queria que você falasse. Foi uma história muito legal. Eu queria que você repetisse, exatamente, por favor. Emocionante, não é? Exatamente. Eu consegui emocionar a esposa do Amaury Pessoa, né? O Amaury Pessoa hoje não está mais conosco, né? Partiu para o plano divino. Antes do meu acidente, eu carreguei ele no colo vou resumir, tá? Em uma viagem que eu fiz com ele no meu Fusquinha até Volta Redonda. Então, no trajeto até Volta Redonda, eu carregava ele no colo. Ele deficiente, né? Ele era paraplégico, então ele tinha essa dificuldade de locomoção. E eu, na maior felicidade, na maior simplicidade, conseguia carregar ele. Naturalmente, né? Naturalmente. Assim, eu não sabia como lidar com a pessoa com deficiência, mas a naturalidade foi tão fácil naquele momento que nossa viagem se tornou tranquila. Olha, isso que o Edilson está falando foi antes do acidente do Edilson. Né? Ele carregava esse atleta até Volta Redonda no colo, antes do acidente dele. Exatamente. Mais ou menos 3 anos depois, eu vim sofrer esse acidente que me tirou um braço e um pé. E ele foi uma das primeiras pessoas que me visitaram no hospital para ver a minha condição e até para levantar a minha moral. Então, olha só como a vida né? Em outro momento, eu perfeitamente, fisicamente inteiro, eu carreguei ele no colo e depois ele me abraçou, me acolheu na associação, me ensinando a ser deficiente. Aliás, você foi para a associação através dele. Exatamente. Não é? Através dele que eu conheci a associação, conheci outros tipos de deficiência, né? Onde eu aprendi que eu tinha que me adaptar à nova realidade
Então, eu comecei a viver uma outra vida, e dando mais valor ainda à vida, porque eu tive que superar esse trauma, né? Claro. Além de superar o meu trauma, eu servi ainda de exemplo para outras pessoas que lá na associação estava, para também superar, porque eu encontrei várias pessoas com depressão por conta da deficiência. Então, tudo naturalmente, deixa eu pegar meu papel aqui que caiu, com o nome do Edilson Pereira. Pode falar. Então, eu me senti útil, na realidade, quando ele me chamou para a associação, foi onde eu comecei a entender o que era serviço social para a pessoa com deficiência. E eles me viram um grande potencial de até ser um presidente da associação onde a gente estava naquele momento. Foi o que me fez tornar depois presidente da ACDDPD. E tudo isso já era esportista? Não era esportivo. Não, eles eram. Eles já eram. O Amauri já era esportista, então eles me viram também com potencial de praticar o esporte. E você praticou esporte depois que você foi para lá, Edilson? Como é que Pratiquei. Eles adaptaram uma cadeira de roda e eu, com muito esforço, ainda consegui tocar e viajei para alguns lugares em competições com a equipe. Em alguns momentos eu ainda entrei no time, né? Mas assim, eu não me via na condição de mobilidade por falta do outro braço para tocar uma cadeira de rodas. Então eu estava ali para me adaptar e ao mesmo tempo ajudar eles. Então eu permaneci até onde deu, só que eu vi que não tinha mais condições, por medo até de sofrer um acidente por conta do meu joelho, que era muito sensível, né? E depois eu dei uma parada e fui estudar. Fui estudar porque, olha só como é que é a vida, o Washington. Eu comecei a estudar porque eu via dentro da associação pessoas que não tinham conhecimento dos deveres e obrigações do deficiente. Então, o que eu fiz? Fui prestar concurso numa faculdade, passei, me formei para que eu pudesse reverter aquele acolhimento de início em um serviço social para eles, levar conhecimento dos direitos e deveres dos E foi dos útil demais isso, Exatamente. Eu consegui, na época, além de colocar a administração da entidade em dias, né, com documentação, certidões, eu incluí um projeto de inclusão digital dentro da associação. Hoje ainda está lá aquela cantina. Foi na minha gestão que eu tive uma visão de empreendimento dentro da associação. Então eu fiz algumas coisas lá dentro da associação. A associação existe há quanto tempo? A Associação Paradesportiva? A Paradesportiva ela existe desde 2009. Hoje nós estamos em 2003, há 14 anos. 14 anos. Há 14 anos. 2023, né? 2023, isso. E você está presidente há quanto tempo? Eu estou presidente há 3 anos. Há 3 anos. Há 3 anos. De lá para cá, mas antes você fazia parte da associação. Sim. Foi quando você foi estudar? Em 2009, teve uma galera que saiu da associação da CDDPD e me procuraram para que nós formássemos uma outra associação, porque o local lá estava insustentável para a prática de esportes. Eu falei assim, poxa, por que não fundar uma outra? Aí vimos a oportunidade de fundar uma e colocar aqui dentro do polo esportivo. O Neco foi uma das pessoas generosas que nos ajudou na época em ceder um espaço para que a gente pudesse fazer as nossas reuniões e também providenciar documentação para a fundação da associação. E esse espaço funciona aqui dentro? Funciona. Do poliesportivo? Dentro do poliesportivo. E a rapaziada vem treinar? Vem. Então, em 2009 nós fundamos a Associação Paradesportiva Cubatense.
Nós fundamos iniciando de 8 a 9 pessoas, 8 a 9 deficientes. Hoje tem quantas pessoas? Hoje tem por volta aí cadastrado umas 170 pessoas. 170? E é pouco, viu? É pouco, pela grandiosidade de deficiente que existe na nossa cidade. Hoje é que nossa cidade não tem um censo, mas se os poderes públicos se fizer um levantamento, assim, nós chegamos aí numa média de 25 a 30% da população deficiente. E todos esses atletas deficientes que participam da associação são de várias modalidades, não é? Sim, são de várias modalidades, são de vários tipos de deficiência, porque a gente não discrimina deficiência física, deficiência visual, deficiência paraplegia, não, todas as deficiências a associação abraça e acolhe. E o relacionamento com as experiências que cada um contém do outro através do esporte, da experiência de vida, isso deve ser uma empolgação, entre aspas, falando no bom sentido, para todo mundo, né? Muita empolgação, Washington, porque cada um tem a sua, digamos aí, a sua peculiaridade, né, do dia a dia. Então, a experiência de um serve para a experiência do outro. Sim. E essa integração de todos juntos faz com que se motivem para a sociedade, para vir para a sociedade. Aliás, esse dia que nós estivemos lá no projeto Sabedoria do Tatame, eu acho que foi o Tito, né? Acho que foi você que foi lá comigo, né? O dia que nós estivemos lá, o Edilson Pereira, que é o presidente da Associação Paradesportiva Cubatense, ele esteve lá nesse projeto Sabedoria no Tatame, contando essa experiência que ele falou do Amauri ali. Sim. E nitidamente deu para perceber que as pessoas que estavam lá, ele disse isso no começo e eu confirmo, foi um negócio muito emocionante, a história, inclusive acho que a dona Sônia, né, dona que Sônia, esposa dele, né, viúva dele, e ela não esperava que você fosse dar aquele depoimento, acredito eu, porque ela se emocionou bastante, assim como outras pessoas. Tudo isso através da Associação Paradesportiva também, mas tudo isso também através do esporte. Ele mesmo disse, né? O Amauri, gente, era um esportista, foi carregado no colo até Volta Redonda, e Volta Redonda é longe, né? É longe, de Fusca. De Fusca, viu, Igor? Carro sem adaptação nenhuma. E depois que ele sofreu esse acidente, ele veio a ser atleta, veio participar de competições, hoje é o presidente da Associação Paradesportiva da cidade de Cubatão, cubatense, né? Eu vou fazer o seguinte, no segundo bloco nós vamos falar o que vem a ser a associação, quais os projetos, um negócio muito legal que ele conversava comigo, a gente vem conversando já há alguns tempos a respeito disso, e no próximo bloco o Edilson vai falar a respeito desses projetos da associação. Depois do intervalo, até já. Muito bem, nós estamos de volta com o segundo bloco do programa Câmara Esporte, e na edição deste programa nós estamos conversando com o Edilson Pereira, que é o presidente da Associação Paradesportiva Cubatense, que é o nosso convidado especial. No primeiro bloco nós falamos aqui de toda a experiência do esporte, dos deficientes, das competições, enfim, está parado por enquanto, né? As competições, infelizmente, tudo parado. Mas nós vamos ter esperança que logo retome, né? Não por força de vontade dos atletas, porque no momento está sem condições de praticar. Mas, Edilson, o que vem a ser a associação? Por exemplo, você me falava dos projetos que a Associação Paradesportiva tem. O que vem a ser isso no meio do esporte, até para o telespectador entender? O próprio nome fala, né, da Associação Paradesportiva. Ou seja, a Associação Paradesportiva foi fundada na finalidade, com o objetivo de colocar pessoas com deficiência para a prática de esportes
e automaticamente atividades físicas para uma melhor qualidade de vida. Sim. Então, a associação foi fundada para essa finalidade, e com essa finalidade nós vimos, né, por conta de contatos com os deficientes, outras dificuldades na vida dos participantes da associação. Então, abrimos a mente para ampliar os nossos caminhos diante da vida de cada um dos deficientes. Ou seja, o projeto, a associação era para projetos esportistas e atividades físicas, só que vimos a necessidade de ampliar para projetos sociais também. Então, logo quando eu assumi a associação como presidente, em 2013, vimos essa dificuldade. Então, começamos a elaborar projetos. Poxa, abrir um leque. Exatamente. Essa era a ideia. Por que não abrir esse leque, né, de oportunidades? Então, começamos em 2013 a escrever projetos. Na época, eu estava fazendo um curso preparatório para elaboração de projetos, que foi patrocinado pela Anglo-América na época. Ali, naquele curso, eu vi a oportunidade de encaminhar um projeto para que nós possamos ser patrocinados para ampliar os nossos caminhos, né, os nossos trabalhos. Você designou esses projetos para as empresas, para comércio? Sim, para as empresas, para as empresas. E a única que abraçou a nossa ideia no momento foi a Anglo-América. Não sei se porque eu estava fazendo o curso, me deu mais oportunidade para fazer um projeto direcionado. Então, fomos agraciados com esse projeto, o projeto Esporte Sem Barreiras, que nós já estávamos no caminho, né, fazendo alguns atletas, alguns participantes na associação para atividades físicas, só que nessas atividades físicas, nós fazíamos uma peneirinha. Poxa, fulano de tal tem aptidão para arremesso de peso. Fulano de tal tem aptidão para arremesso de dardos. Então, nós fomos selecionando. E com essa seleção, nós formamos uma equipe de mais ou menos uns 17. E essa seleção que você participava? Eu participei. Tinha especialistas também? Como é que funciona isso? Eu participei também, porque lá atrás eu tinha participado na associação, como eu tinha falado, sobre o basquete sobre rodas. E como era uma modalidade aqui na Associação Paradesportiva que não tinha impacto, era individual, eu me vi na oportunidade de estar praticando, e graças a Deus eu me saí bem e fiz parte daquela equipe naquele momento. Os atletas que têm esse problema, né, problema físico, por exemplo, digamos assim, eles abraçaram essa ideia da associação, eles estão dentro da associação, eles colaboram com a associação, estão empolgados com a associação do jeito que ela está indo, Edilson? Hoje não tanto porque depois da pandemia deu uma parada. De modo geral, né? Deu uma parada e assim, e piorou mais ainda por conta do incentivo ao adote aos atletas. Então o pessoal tinha uma motivação a mais por conta desse adote que recebia para ajuda de custo ali nos seus equipamentos, na sua alimentação, no seu uniforme, claro, né? Então deu uma parada. Mas tem muitos aí que mesmo sem adote querem praticar, só que nós não temos hoje não temos a oportunidade de praticar o esporte por falta de recurso financeiro, né? E também por falta de professor especializado na área. E esses professores especializados nessa área do esporte para deficientes, é difícil disso? Como é que é isso? Hoje é difícil. Mas é difícil em que sentido? É difícil de trazê-los como voluntários. Hoje, na nossa condição financeira que estamos,
é difícil de trazer voluntários. Mas assim, a partir do momento que nós conseguirmos patrocínio, é claro que a gente vai contratar pessoas para estar junto com a gente e isso daí vai dar uma direção forte. E hoje, o momento de hoje, por exemplo, a associação tem alguma coisa em vista de alguma empresa? Não. Alguém está abrindo o leque aí, as empresas da região? Não, não. Eu hoje estou participando de um curso profissionalizante em formatação de projetos e que vai me dar condição a estar atualizando a formatação de projetos para buscar esses recursos, porque assim, nós sabemos que existe muitas verbas paradas ou então verbas que é direcionada para a lei de incentivo que as indústrias querem projetos, mas não, projetos bons e grandiosos, que fazem transformação nas pessoas. E Cubatão não tem. Então, hoje... Por quê? Porque as pessoas não se qualificam para essa busca de... Para buscar esses recursos. Esse recurso, exatamente. E não se qualificam por quê, Edilson? Tem alguma explicação? Até para explicar melhor, para as pessoas ficarem mais bem informadas. Eu creio que é falta de informação, falta de motivação do próprio município em estar buscando esses cursos para as pessoas, para as entidades de Cubatão captar esses recursos. Sim. Então, hoje a empresa está muito preocupada porque Cubatão é um celeiro, né, de indústrias que os projetos que eles patrocinam vêm de fora, as entidades de fora. Então, ó, quantas e quantas vezes nós que estamos aqui, não é? O Tito, o Igor, você e outras pessoas, a gente já cansou de ouvir dizer o seguinte: puxa vida, mas Cubatão tem vários polos industriais, várias empresas ricas, não é? Por que determinada empresa não patrocina uma determinada modalidade esportiva? Ou por que não adota um atleta, isso, aquilo? Talvez seja por causa disso. Sim. Porque sim. não chegam até eles. Sim. E não é nem maldade das pessoas, mas por falta de informação. Falta de informação, falta de interesse também de algumas pessoas que estão aí no governo, que não motiva a população a aprender a escrever projetos. Eu acho que nem na prefeitura não tem isso. Não é escrever o projeto, eu vou escrever o projeto. Não é de qualquer jeito, não. Tanto que você se especializou e está se especializando nisso. Exatamente. Cada empresa tem a sua peculiaridade de projetos. Ela não patrocina projeto de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, tem que ser do jeito deles, nos eixos deles. No molde deles, nos moldes deles, para que eles tenham... como é que se diz? Eles tenham números, recursos, né? Subsídio para patrocinar o projeto, isso? Eles tenham vejam a transformação das pessoas. Tá, através daquele projeto. Através daquele projeto. Hoje em Cubatão, a Associação Paradesportiva Cubatense, você que apesar de não estar mais praticando esporte, mas está dentro do esporte, trabalhe em prol do esporte, modalidades esportivas nessa área para os deficientes, fortes, que você vê, pô, gente, isso aqui a gente precisava, alguém precisava patrocinar, porque essa modalidade é forte. Ou está equiparada, todas são fortes, algumas mais hoje fracas. Hoje, aqui em Cubatão? Aqui hoje, dentro da associação, os atletas de Cubatão. Hoje está tudo parado. Hoje. Sim, mas você tem aquele que, puxa vida, que pena que não deu continuidade. Deve ter um monte. Temos sim. Temos alguns, né? Temos alguns e outros que tinham também, pararam e procuraram o caminho do trabalho. Como eu disse para você. Ou então outra cidade que outra adote, cidade. né? Como eu falei para você, nós quando iniciamos a escrever o projeto, não era só o projeto de esportes e qualidade de vida, e sim outras situações que eles pudessem
futuramente, após terminar o seu tempo de atleta, desse continuidade na sua vida, como uma qualificação profissional para o trabalho. E quando você falou, a nossa visão se ampliou dentro da Associação Paradesportiva, você falou também do trabalho social. O que vem a ser isso, Edilson? Trabalho social? Trabalho social, Washington, é encaminhamento para tratamento médico, né? Na época que nós tínhamos alguns atletas que necessitavam de alguns atendimentos médicos em várias especialidades, inclusive psicológica, que na época dos nossos projetos nós atuamos fortemente nos atendimentos psicológicos, porque nesse atendimento que faz com que a cabeça da pessoa tenha uma amplitude para outros horizontes, então, e fortalecimento, né? Então, era nessa área também de atendimento médico, no encaminhamento para fisioterapia, encaminhamento para emprego, que nós na época fizemos um projeto que era qualificação profissional. Nós fazíamos visitas em indústria para que motivasse o deficiente em conhecer as indústrias, para saber, poxa, essa indústria aqui pode muito bem me acolher. Claro. Né? Então, nós tínhamos essa visão, porque assim, como eu te falei, a vida do atleta, ela é curta. E depois que ele para de ser atleta, como é que faz depois? A vida do atleta é curta e não é a vida do atleta que participa da Associação Paradesportiva. A vida do atleta é curta em todos os segmentos, sendo deficiente, sendo não sendo, futebol, basquete, voleibol, a carreira é curta para todos nós. Edilson, precisava de mais uma horinha de programa aí, né? Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu acho que deu para esclarecer bastante coisa aí para a população a respeito da Associação Paradesportiva Cubatense. Sim. A gente já vem combinando há algum tempo, né, que esse assunto é um assunto extremamente interessante, e eu acho extremamente fundamental a população saber disso. Um abraço a você, parabéns pelo trabalho, leve o nosso abraço de toda a nossa equipe de produção para a rapaziada que a gente conhece, que a gente tem maior carinho, e você sabe disso, né? Sim. O quanto a gente gosta do esporte e o quanto a gente gosta de vocês. Você é um irmão que a vida me deu de presente, já te falei isso, estou falando isso aqui na TV, eu tenho um respeito e um carinho muito grande por você como pessoa. Aliás, agora está casado, né? Está casado, esse moço aqui era gente boa, namorador. Não, nem tanto. Brincadeira. Edilson, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, Quem Washington. agradece isso é o telespectador, e até o próximo, hein? Obrigado, Washington. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui passando mais uma vez um pouco da minha experiência, né? De estar diante da Associação Paradesportiva Cubatense. E assim, eu quero aproveitar a oportunidade e chamar a todos os deficientes estarem aqui conosco também na Associação Paradesportiva para fazer parte e crescer essa família, porque Cubatão tem vários deficientes que estão aí parados, né? Sem uma atividade física, e a associação vai dar a oportunidade de ampliar aí seus caminhos. E a Associação Paradesportiva Cubatense funciona aqui no Poliesportivo Professor Roberto Dick, de onde nós estamos. Gente, nós conversamos no programa Câmara Esporte desta edição com esta figura simpática e agradável, Edilson Pereira, que é o presidente da associação. E a você em casa que nos acompanhou mais uma vez, os nossos agradecimentos. Igor, muito obrigado. Paulo Tito, muito obrigado. E a você em casa, o nosso abraço de carinho e de muito respeito. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente.